Deus não age na pressa. Aprenda a esperar sem sofrer em Isaías 30:15. Quando o céu diz, espere. A alma cansada não sofre só pelo que perdeu, sofre principalmente pelo que ainda não chegou. É como se o tempo se tornasse um peso, e cada dia que passa fosse mais um lembrete de que a promessa ainda não se cumpriu. A verdade é que poucos sabem lidar com a espera, porque fomos ensinados a correr, conquistar, fazer acontecer com as próprias mãos. Mas quando o assunto é o agir de Deus, o que te move não é a pressa, é a confiança. Isaías 30:15 revela uma chave que quase ninguém quer usar. Na conversão e no descanso está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força, mas não quisestes. E é aí que mora a raiz de muitos sofrimentos. Não é que Deus está demorando, é que muitos não quiseram descansar. Preferiram o desespero à entrega, a agitação à fé, o controle ao abandono. Você já reparou como a alma reage quando não vê movimento? Começamos a imaginar que Deus nos esqueceu, que a promessa foi cancelada, que oramos em vão. A mente entra em colapso espiritual quando não compreende que o tempo de Deus não é o tempo da carne. Porque a carne exige agora, mas o espírito sabe esperar. A carne quer o caminho mais curto, mas o espírito sabe que o caminho de Deus passa pelo deserto, pelo silêncio e pelo tempo. E por isso esse vídeo existe, para te ajudar a entender que esperar em Deus não precisa ser sinônimo de agonia. Pode ser um lugar de alívio, pode ser o ponto de virada da sua história. O que você está enfrentando agora não é castigo, é processo, é tratamento. É o cuidado de um pai que sabe que te entregar algo fora do tempo seria como dar um presente precioso a alguém despreparado. Deus não age na pressa, porque a pressa é inimiga do propósito. A história bíblica é marcada por pessoas que esperaram e foram surpreendidas. José esperou na prisão. Davi esperou no anonimato. Ana esperou em lágrimas. Mas todos foram visitados por um Deus que age no tempo certo. Não é no seu relógio, é no cronômetro do céu. E quando esse tempo chega, ninguém pode impedir. Neste vídeo, vamos mergulhar em 15 reflexões profundas e inéditas sobre como esperar sem sofrer, como descansar sem perder a fé e como silenciar a alma para ouvir a direção que vem do céu. Talvez você esteja a um passo de uma reviravolta, mas o que falta não é mais oração, é mais descanso. O que falta não é mais esforço, é mais confiança. Você vai descobrir que o tempo que parece estar parado é, na verdade, um campo fértil onde Deus planta as maiores vitórias da sua vida. E que há força na tranquilidade, a cura no descanso e a salvação onde você só via demora. Agora você está pronto. O céu vai falar com você. O impulso de quem não ouviu, aquietai-vos. Há uma pressa que não nasce do relógio, mas da alma ferida. Uma inquietação que não depende das circunstâncias externas, mas de um coração que ainda não aprendeu a confiar plenamente. Quando o salmista escreveu em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ele não estava apenas sugerindo um descanso físico, mas uma rendição total da alma diante do controle divino. O problema é que muitos oram, mas não se aquietam, jejuam, mas não descansam. Cantam, mas por dentro estão agitados como um mar revolto. Vivem como se pudessem acelerar o céu com sua ansiedade. Mas a pressa espiritual não impressiona Deus. Ela apenas revela que ainda estamos mais conectados com nossas dores do que com a direção do Espírito Santo. Quando não ouvimos o chamado do céu para parar, a alma entra num modo automático de sobrevivência. Começamos a tomar decisões impulsivas, seguir conselhos errados, abrir portas que Deus nunca mandou tocar. E o resultado? Frustração, cansaço, retrocessos. Tudo porque não ouvimos a voz que dizia: aquieta, filho, confia, espera em silêncio. A inquietação interna gera ruído espiritual, e onde há barulho demais, não se ouve a voz de Deus. Quantas vezes Deus quis falar, mas não encontrou espaço entre os gritos da nossa impaciência? Quantas vezes Ele tentou te conduzir, mas você estava ocupado demais tentando resolver tudo do seu jeito? Essa urgência que habita dentro de você
precisa ser confrontada, porque o verdadeiro mover de Deus começa quando você decide parar. Parar de correr para todos os lados, parar de buscar respostas fora da palavra, parar de querer controlar o tempo, as pessoas, os processos. Deus age no silêncio. Ele transforma no secreto. Ele responde no tempo certo. Mas para ver isso é preciso se aquietar. A alma inquieta é como um campo em guerra. Não produz fruto, não sustenta paz, não ouve direção. Mas quando você ouve o comando do céu, aquietai-vos, algo muda por dentro. A respiração desacelera, a mente se alinha, o espírito se fortalece, porque finalmente você compreende. Não é correndo que se alcança a promessa, é confiando que ela te alcança. E essa confiança começa quando você silencia o caos interno e deixa Deus ser Deus. Quando o relógio vira um inimigo invisível. Existem momentos em que o maior adversário da nossa fé não é o diabo, não são as circunstâncias e nem mesmo o medo. É o tempo, ou melhor, a maneira como o percebemos. O relógio, que deveria ser apenas um instrumento para organizar a vida, passa a ser um acusador silencioso. Cada ponteiro que se move parece gritar que a promessa está atrasada, que a oração foi ignorada, que o céu está em silêncio por tempo demais. É nessa hora que o tempo vira um inimigo invisível. E o nosso coração começa a medir o agir de Deus com base no cronograma humano. Começamos a orar com data marcada, a esperar com prazos e a questionar com revolta quando a resposta não vem do jeito e na hora que planejamos. Mas a lógica do céu não se curva ao desespero da carne. Como diz 2 Pedro 3,8, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus é atemporal, porque Ele não está preso à contagem dos nossos minutos. Ele trabalha na eternidade, não no nosso imediatismo. Enquanto nós contamos os segundos, Ele mede os processos. Enquanto nós corremos atrás de resultados, Ele trabalha dentro de nós, moldando, lapidando, preparando. E o que parece demora é, na verdade, preservação. Mas o coração impaciente transforma essa espera em tortura. Olhar para o relógio a todo momento nos rouba a paz, a fé e o foco. É como se disséssemos a Deus, se não for agora já é tarde. E quando isso acontece, não percebemos que estamos colocando o tempo como Senhor e o Senhor como servo, invertendo posições, tentando forçar a eternidade a caber dentro da urgência de um calendário humano. O tempo não é seu inimigo. O relógio não está contra você. O que está te oprimindo é a ilusão de que tudo tem que acontecer agora, porque você não aguenta esperar. Mas e se essa espera for o próprio milagre? E se essa demora for a exata ferramenta que Deus está usando para blindar o que Ele vai te entregar? Você precisa vencer essa guerra com o tempo. Não com mais pressa, mas com mais confiança. Não é o relógio que define o cumprimento da promessa. É o caráter de Deus. E Ele nunca falhou. Deus não trabalha com atrasos. Ele trabalha com preparação. E o tempo que parece perdido será o mesmo que vai provar que Ele chegou na hora exata para glorificar o nome dEle na sua vida. O coração que tenta forçar portas que Deus fechou. Há um sofrimento que nasce não da espera, mas da insistência. Quando o coração se recusa a aceitar o silêncio de Deus como direção, ele tenta forçar portas que já foram claramente fechadas. E não há nada mais perigoso do que um coração ansioso com força nas mãos e cegueira espiritual. A pessoa deixa de caminhar por fé e passa a agir por impulso, movida por uma falsa urgência que não vem do espírito, mas da alma ferida. Em Apocalipse 3:7, Jesus é descrito como aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E isso não é apenas uma afirmação de soberania, é também um convite à obediência. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está punindo, Ele está protegendo. Mas o coração teimoso interpreta essa proteção como abandono e tenta derrubar com suas próprias forças aquilo que só a vontade de Deus pode manter trancado. Muitos estão esgotados hoje, não porque a promessa não chegou, mas porque insistiram em caminhos que o céu já havia interditado. Tentaram reconstruir relacionamentos que Deus já encerrou.
Investiram em planos que foram claramente sinalizados como inviáveis. Empurraram oportunidades que pareciam boas, mas que eram laços disfarçados de bênção. E agora sofrem, não pela espera, mas pelas consequências de não terem esperado. O coração que força portas não confia na sabedoria do Pai. Ele acredita que sabe o melhor caminho, o melhor tempo, a melhor estratégia. E quanto mais esse coração se movimenta sem direção, mais ele se afasta da rota original. O cansaço se instala, a frustração aumenta, a alma se torna um campo de batalha, onde a ansiedade reina e a fé se apaga. Mas há uma saída. O primeiro passo é reconhecer. Não é falta de oportunidade, é excesso de vontade própria. O segundo é se render, parar de tentar derrubar portas e começar a buscar discernimento para reconhecer as que o céu quer abrir. Porque quando Deus abre, flui. E quando flui, não precisa de esforço desesperado, só de obediência. Talvez o que esteja travando sua vida hoje não seja o diabo, nem as circunstâncias. É o fato de que você ainda está diante de uma porta fechada, tentando arrombá-la com argumentos e lágrimas, quando Deus já está apontando outra direção. Volte-se para Ele, feche o que Ele fechou e espere onde Ele mandou esperar. A chave está na sua entrega, não na sua força. A pressa que te afasta do sobrenatural. O céu não se move com barulho. O sobrenatural não opera no desespero. Quando a alma entra em estado de urgência, ela perde a sensibilidade espiritual e começa a agir como se Deus estivesse atrasado, como se fosse preciso empurrá-lo com orações apressadas, campanhas compulsivas e decisões precipitadas. Mas a verdade é que toda pressa espiritual é inimiga da manifestação gloriosa do Espírito. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 8:25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A fé verdadeira não se alimenta de respostas rápidas, mas de plena confiança em um Deus que age no invisível antes de revelar no visível. O problema é que quando a impaciência domina, a pessoa perde o ambiente do milagre, porque o sobrenatural requer atmosfera, e a atmosfera do agir de Deus é construída com silêncio, reverência, espera e fé. Quando deixamos a ansiedade ditar o ritmo, atropelamos os processos de maturação que o Espírito Santo quer realizar em nós. Queremos o milagre agora, mas não percebemos que o maior milagre não é o que Deus faz fora, é o que Ele transforma dentro. E para isso, é necessário tempo. Intimidade não se constrói com pressa. Direção não se recebe sob pressão. O céu não responde à histeria. Ele responde à rendição. A pressa nos tira do lugar secreto. Ela sabota nossa oração, esvazia nosso jejum, rouba a profundidade da adoração. Porque tudo se torna mecânico. Queremos apenas que Deus resolva, que Ele atenda, que Ele venha logo. Mas esquecemos que antes de vir com a resposta, Ele vem com a presença. E se não aprendermos a valorizar essa presença no tempo de espera, jamais entenderemos o propósito do milagre quando ele chegar. O sobrenatural de Deus exige calma espiritual. Exige olhos abertos e coração disponível. Não se trata de conquistar bênçãos com esforço, mas de alinhar o espírito com o tempo do Pai. E esse tempo não será acelerado pela sua inquietação. Pelo contrário, ele só será ativado quando você descansar. Por isso, se você deseja ver Deus se mover de maneira extraordinária, pare de tentar empurrá-lo com suas exigências e comece a cultivar um coração quieto, uma mente focada e uma fé madura. A glória de Deus não corre. Ela desce sobre os que sabem esperar. O descanso que quebra maldições familiares. Alguns padrões de pressa não nascem com a gente, são herdados. São comportamentos aprendidos dentro de lares onde o medo de perder oportunidades criou gerações que não sabem esperar. Muitos de nós fomos ensinados a correr sempre, decidir rápido, não perder tempo. Mas quando esse comportamento entra na vida espiritual, ele se transforma numa prisão disfarçada de diligência, e o que parecia produtividade vira ansiedade disfarçada de fé.
Muitos estão hoje repetindo o ciclo dos seus pais, avós e gerações anteriores. Decisões impulsivas, casamentos precoces, rompimentos sem direção, investimentos sem oração, vida corrida, alma vazia. São maldições emocionais que se disfarçam de hábito, mas que geram colheitas amargas. E a raiz é simples. Nunca aprenderam a descansar no tempo de Deus. Mas há uma chave que quebra isso, e ela está no descanso. Isaías 30:15 deixa claro: na conversão e no descanso está a vossa salvação. O descanso não é passividade, é resistência contra os impulsos geracionais que nos ensinaram a correr quando devíamos ajoelhar. É como se o céu dissesse: você pode ser a primeira geração a esperar diferente, a confiar diferente, a viver diferente. Quando você decide descansar em Deus, você está dizendo ao inferno: a urgência que destruiu minha casa não vai destruir meu futuro. Você está quebrando o ciclo. Você está plantando uma nova semente espiritual. Porque descansar é um ato de guerra contra as estratégias que a ansiedade familiar construiu dentro de você. É o ponto de virada que Deus quer usar para te reposicionar e também curar o que veio antes de você. Esse descanso não se aprende no mundo. Ele é fruto da intimidade com Deus. Só o Espírito Santo consegue silenciar as heranças de correria que foram impostas à sua alma. Só Ele pode arrancar a raiz da pressa que vem de traumas, rejeições, comparações e medos não resolvidos. Hoje o Espírito de Deus te convida a romper com essas correntes invisíveis, a parar de repetir o que sempre foi feito, a confiar no tempo dele, mesmo que o mundo diga que está demorando. Porque no descanso que vem da confiança, há libertação não só para você, mas para todos que vierem depois de você. Você não foi chamado para viver correndo, foi chamado para caminhar guiado. E esse passo começa no descanso. A espera que cura a expectativa ferida. Esperar é mais do que contar os dias. É lidar com a frustração de um passado que não saiu como planejado. Há pessoas que não conseguem descansar em Deus, não porque não acreditam nele, mas porque já acreditaram antes e se decepcionaram. A expectativa que foi quebrada se transforma em um filtro emocional que contamina a fé presente. E mesmo quando Deus fala, o coração responde com dúvida. Provérbios 13:12 declara: a esperança demorada enfraquece o coração. Esse versículo não fala apenas da demora em si, mas do efeito que ela provoca dentro de quem esperava. A dor de não ter visto ainda aquilo que se pediu com fé, com lágrimas, com jejum. A alma ferida pela espera mal administrada começa a levantar muralhas, a proteger-se de novas promessas, a se blindar contra novas esperanças. Mas o problema é que quem se blinda contra a frustração também se blinda contra o agir de Deus. A fé se torna defensiva, cautelosa, racional. E o coração, ao invés de descansar, se torna um lugar de lembranças amargas e desconfianças veladas. A alma tenta controlar os riscos espirituais, tentando não esperar demais para não se frustrar de novo. Essa é uma ferida silenciosa, porque quem a carrega continua frequentando cultos, continua orando, continua dizendo que confia, mas por dentro já não espera com o mesmo brilho nos olhos. E essa diferença muda tudo, porque a maneira como esperamos define a atmosfera em que Deus age. Ele não se move por desespero, mas por fé viva. E onde a expectativa foi corrompida pela dor, é preciso cura antes que o milagre chegue. Essa cura começa quando você permite que Deus mexa nas suas memórias frustradas. Quando você para de fingir que não se importou e admite: doeu sim. Você orou, acreditou, confiou e não aconteceu. Mas o fato de não ter acontecido ainda não significa que Deus falhou. Significa apenas que Ele tem outro tempo, outro modo e talvez outro plano. E isso não te exclui do amor dele. Pelo contrário, te preserva. A espera que cura é aquela que resgata a expectativa, que restaura a esperança, que limpa os olhos para que a promessa possa ser vista sem a sombra do passado. Deus não quer apenas te dar o que você pediu. Ele quer te curar para que, quando receber, você esteja inteiro.
E isso começa quando você decide esperar sem carregar o peso do que não foi. O tempo de Deus também cura. E Ele está usando esse tempo para tratar do que você nem sabia que ainda doía. Quando a demora revela um orgulho escondido. Nem toda impaciência é apenas ansiedade. Muitas vezes, ela carrega dentro de si um orgulho disfarçado. A demora de Deus, quando nos incomoda demais, expõe algo mais profundo. O desejo de controlar, a dificuldade de se submeter, a resistência interior, a depender plenamente de alguém que não podemos manipular. E por trás de muitas orações que pedem pressa, existe um coração que ainda quer manter o controle sobre o que só Deus pode fazer. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína. E essa soberba nem sempre aparece em palavras arrogantes. Às vezes, ela se manifesta na incapacidade de esperar, no incômodo constante com a ideia de que o tempo não está nas nossas mãos. A demora de Deus é, para alguns, o maior teste de humildade, porque ela confronta a ideia de que podemos resolver tudo. Ela expõe a nossa limitação. Nos lembra que não somos donos da história, apenas participantes do plano dele. Quando a pessoa não consegue descansar na vontade de Deus, é porque lá no fundo ela ainda acredita que poderia fazer melhor, que sabe o momento ideal, que entende o caminho certo. E isso revela um orgulho oculto, o de tentar ser o próprio Salvador. Mas a fé verdadeira começa quando reconhecemos que não temos controle sobre nada, e mesmo assim, escolhemos confiar. Há pessoas que aceleram processos porque não suportam a ideia de não serem protagonistas do milagre. Querem ser vistas como fortes, determinadas, eficientes. Mas Deus está nos chamando a um lugar de rendição onde não importa quem aparece, e sim quem obedece. A espera humilha o ego, porque nela não há glória humana. Só resta a dependência total. Quando você aceita esperar, mesmo sem entender, você está dizendo a Deus: tua vontade é melhor do que minha lógica. Teu tempo é mais sábio do que minha ansiedade. Eu não preciso provar nada, só preciso confiar. Esse é o ponto em que o orgulho começa a ser quebrado e onde o Espírito começa a reinar. O orgulho espiritual nos impede de reconhecer que o silêncio de Deus é proteção, que a demora pode ser livramento, que a espera, muitas vezes, é o único caminho que nos salva de decisões movidas pela carne. E é por isso que Deus permite que a promessa demore, não para te frustrar, mas para te purificar, não para castigar, mas para revelar onde ainda há resistência. E quando o orgulho cai, o coração se abre. E quando o coração se abre, Deus entra. E quando Ele entra, o tempo não é mais um problema, é apenas o palco onde Ele será glorificado. A fé que não precisa de provas imediatas. A fé madura não se alimenta de evidências. Ela se sustenta na palavra, mesmo quando tudo à sua volta diz o contrário. O problema é que muitos confundem fé com expectativa de resultado imediato. E quando o sinal não aparece logo, o coração se abala, as dúvidas surgem, a esperança se desgasta. Mas a verdadeira fé não exige provas. Ela confia no caráter de Deus, mesmo sem entender o caminho. Hebreus 11:1 nos ensina: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso significa que a fé é suficiente por si só. Não precisa de confirmações externas, não depende de portas abertas, de sonhos reveladores ou de sentimentos empolgantes. Ela nasce e se mantém na confiança inabalável de que se Deus prometeu, Ele vai cumprir, ainda que tudo pareça parado. O desejo por sinais constantes revela uma fé infantil, um coração que ainda precisa ver para crer. Mas Jesus disse a Tomé em João 20:29, bem-aventurados os que não viram e creram. Esse é o tipo de fé que move o céu, que toca o coração de Deus, que transforma a espera em adoração, demora em preparação, silêncio em intimidade. Quem tem esse tipo de fé não corre atrás de provas, corre para os pés do Pai. Não precisa de evidências porque carrega uma certeza dentro do Espírito. Deus está agindo, mesmo quando não há sinais visíveis. E essa convicção gera descanso,
tira o peso da pressa, liberta da ansiedade por resultados. Enquanto muitos correm de um lado para o outro em busca de respostas rápidas, quem crê de verdade permanece firme. A fé sólida é silenciosa, mas poderosa. Ela não grita por socorro, ela ora em confiança. Ela não exige datas, ela se submete ao tempo de Deus. E isso muda tudo. Você não precisa mais correr atrás de provas. Você precisa se lembrar de quem Deus é. Ele é fiel. Ele é imutável. Ele não muda de ideia. Ele não abandona o que prometeu. E mesmo que pareça que nada está acontecendo, o céu continua trabalhando em seu favor. A fé que não precisa de provas é a que atrai os maiores milagres, porque ela não exige, ela adora. Ela não acusa o tempo, ela se rende ao processo. E esse tipo de fé é raro, mas é exatamente essa fé que Deus quer encontrar em você agora. O perigo de abraçar alívios instantâneos. Nem todo alívio vem de Deus. Nem toda saída rápida é solução. Algumas portas abertas foram armadas para interromper processos que o céu ainda não finalizou. E o maior perigo da pressa é aceitar qualquer coisa que diminua a dor do momento, mesmo que isso custe o propósito de uma vida inteira. O cansaço da espera, se não for entregue a Deus, se torna um terreno fértil para decisões equivocadas. Esaú, em Gênesis 25:34, trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele estava cansado, com fome, exausto, mas sua escolha revelou uma verdade espiritual profunda. Quem valoriza mais o alívio do agora do que a promessa do amanhã, abre mão de bênçãos eternas por causa de pressões temporárias. A pressa de Esaú não foi apenas emocional, foi espiritual, e isso lhe custou um destino. O inimigo sabe disso. Ele observa quando a espera começa a doer, quando a alma se desgasta, quando a fé fica vulnerável. E é nesse momento que ele oferece atalhos, relacionamentos sem direção, negócios sem paz, decisões aparentemente lógicas, mas sem o sopro do Espírito. E como parecem aliviar, muitos aceitam, porque o coração quer fugir da dor. Mas, ao fugir da dor, fogem também da maturidade. Toda promessa exige um tempo de formação. E esse tempo envolve dor, silêncio, espera, testes. Não existe unção sem processo. Não existe autoridade sem rendição. Mas quando tentamos encurtar esse caminho, nos tornamos prisioneiros de confortos imediatos que nos impedem de viver milagres maiores. Porque Deus não entrega destinos a quem ainda escolhe atalhos. O verdadeiro alívio não é o que diminui a dor, é o que sustenta a fé. Não é o que conforta por um instante, é o que fortalece para continuar. E esse tipo de alívio só é encontrado na presença de Deus. Salmos 94:19 declara: Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, as tuas consolações recreiam a minha alma. É no consolo do Espírito que o descanso se instala, não na pressa da carne. Antes de aceitar qualquer porta, qualquer proposta, qualquer solução, pare e pergunte: isso tem a paz de Deus ou apenas o alívio da minha impaciência? Porque o que começa com pressa termina em frustração, mas o que começa no descanso termina em glória. Espere mais um pouco. Diga não ao que só alivia. Espere pelo que transforma. Deus nunca se atrasa, ele só se antecipa no invisível. A percepção humana de atraso é limitada, porque está presa ao que os olhos podem ver. Mas Deus não trabalha a partir do que é visível. Ele age primeiro no invisível. E o que parece demora para nós é, na verdade, antecipação no reino espiritual. Deus não se atrasa. Ele se adianta de forma silenciosa, preparando cenários, ajustando corações, realinhando rotas, mesmo quando não enxergamos nada se movendo. Isaías 64:4 revela essa verdade. Nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Essa é uma promessa tão poderosa quanto esquecida. Deus trabalha enquanto você espera. Ele se move antes de você ver, age antes de você entender e opera antes de você perceber. O problema
é que confundimos visibilidade com atividade. Achamos que se não vemos, não existe, que se não ouvimos, não está acontecendo. Mas o céu não precisa anunciar o que está preparando. Deus não é refém do nosso cronograma. Enquanto você reclama do silêncio, Ele está conversando com pessoas que nem fazem parte da sua vida ainda, mas que serão resposta para o seu clamor. Enquanto você se sente parado, Ele está destravando caminhos que ainda nem chegaram até você. O atraso é uma ilusão criada pela carne, porque no relógio do céu, tudo é milimetricamente pontual. Deus não se adianta para te deixar despreparado e não atrasa para te frustrar. Ele chega na hora certa, não para agradar seu desejo, mas para cumprir o propósito. E essa hora certa quase nunca é a que você espera, mas sempre será a que você precisa. Você precisa trocar a pergunta: por que está demorando? Por o que Deus está preparando enquanto eu espero? Essa mudança de foco transforma a espera em adoração. Ela tira o peso da angústia e coloca nos seus ombros a leveza da confiança. Porque você entende que não está esperando por acaso. Está sendo posicionado para algo maior do que você pode imaginar. Deus está à frente, está antecipando, está organizando. E quando o tempo dele se manifestar, você vai entender por que não podia ser antes. E vai agradecer por cada minuto de espera que parecia inútil, mas que foi essencial. O céu trabalha no invisível. E essa é a maior prova de que Deus está no controle. A tentação de tomar o controle no Vale do Silêncio. O momento mais perigoso da espera não é quando tudo dá errado, mas quando tudo está silencioso. É nesse vale onde Deus parece ausente e as orações ecoam sem resposta que a alma começa a considerar alternativas. O silêncio prolongado gera inquietação. E a inquietação, se não for entregue ao Espírito, se transforma em tentação. A tentação de tomar o controle com as próprias mãos. O povo de Israel viveu isso em Êxodo 32. Moisés estava no monte recebendo a direção de Deus, mas, como demorou, o povo se impacientou. No silêncio, eles decidiram agir. Fizeram um bezerro de ouro. Criaram seu próprio Deus. Por quê? Porque o verdadeiro parecia estar demorando demais. A pressa levou à idolatria. A necessidade de controle produziu rebelião. É isso que acontece quando não sabemos lidar com o tempo em que Deus não fala. Tentamos gerar soluções com a força do braço. Começamos a manipular, a interferir, a construir atalhos. E, sem perceber, saímos da dependência para o domínio. Queremos decidir, definir, direcionar. Mas tudo isso fora da presença é frágil. O que nasce do controle humano morre pela ausência do sopro divino. Esse vale do silêncio é um teste, não da sua capacidade, mas da sua submissão. Deus está te observando. Quer saber se você vai continuar confiando mesmo quando Ele não responde. Se você vai continuar obedecendo mesmo sem entender. Se vai manter a adoração mesmo sem ver fruto. Porque quem permanece fiel no silêncio prova que ama a presença mais do que as respostas. Salmos 37:7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Esse versículo é um antídoto contra a tentação de agir por conta própria. O descanso é a resistência contra a ansiedade de decidir sem direção. Esperar nele é declarar: mesmo que eu não ouça, eu confio. Mesmo que eu não veja, eu sigo. Mesmo sem sentir, eu permaneço. Deus não se impressiona com quem age rápido, mas com quem permanece fiel. E se o céu está em silêncio agora, é porque ele está observando a sua postura. Ou você entrega o controle, ou vai repetir os erros de quem se perdeu por tentar conduzir o que só o Espírito sabe guiar. No Vale do Silêncio, ou você adora, ou fabrica ídolos. Escolha o altar, não o atalho. O tempo que aparenta vazio é um útero de promessas. Muitas vezes, os dias de espera parecem vazios, longos, improdutivos. Você olha para a sua vida e sente que nada acontece. Mas a aparência de vazio é enganosa. O tempo que parece estagnado é, na verdade, um útero espiritual, onde Deus está gerando algo novo,
algo que ainda não pode ser revelado, mas que está sendo cuidadosamente formado. Jeremias 29:11 nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O que está sendo gerado nesse silêncio não é visível, mas é real. Como no ventre, o milagre se desenvolve em segredo. O processo não é aparente, mas o fruto será abundante. Cada lágrima, cada oração silenciosa, cada instante de entrega alimenta a promessa. É nesse tempo que a fé é refinada. Quem entende que o vazio é na verdade espaço de preparação, não se desespera, não busca atalhos, não aceita soluções temporárias, porque sabe que algo maior está sendo gestado. O que parece demora é maturação. O que parece silêncio é construção. O que parece inatividade é adubação do Espírito para um milagre que só Deus pode revelar. O perigo está em enxergar o aparente vazio e desistir. O coração que não compreende o valor desse útero espiritual se torna ansioso, impaciente e disposto a interferir, correndo atrás de resultados prematuros. Mas quem percebe que cada instante de espera é parte do processo, descansa, confia e se prepara para receber além do que podia imaginar. O tempo de Deus não é vazio, é sagrado, é criativo, é estratégico. Ele transforma o que parece improdutivo em plataforma para o extraordinário. Cada lágrima que você derrama, cada oração que você faz em silêncio, cada momento de paciência está moldando algo que ultrapassa sua própria capacidade de planejar. Portanto, não subestime o tempo que parece parado. Ele está ativo, ele está moldando, ele está preparando. E quando a hora certa chegar, você vai entender que cada segundo de espera valeu a pena. Deus esconde o milagre na rotina da calma. Muitas vezes esperamos que os milagres sejam grandiosos, visíveis, impressionantes. Esperamos que Deus se mova com sinais e anúncios, mas Ele frequentemente age nos detalhes, no cotidiano silencioso, na rotina que parece comum. É nesse espaço de calma e normalidade que o sobrenatural se prepara para se manifestar, de forma que só a fé consegue perceber. Mateus 13, 31-32 compara o reino de Deus com um grão de mostarda, pequeno, quase imperceptível, mas que cresce e se torna árvore. Assim é o agir do Senhor na vida daqueles que aprendem a esperar. O milagre nasce na quietude, cresce no silêncio, se fortalece na obediência diária. Quem só busca espetáculos perde a profundidade da preparação invisível. O problema é que a alma ansiosa ignora o valor da rotina. Quer o extraordinário agora, sem perceber que o extraordinário é fruto do cuidado que acontece enquanto você vive dias comuns, cumpre tarefas simples, mantém integridade, guarda pensamentos e decisões e permanece firme mesmo quando nada parece mudar. O segredo é perceber que cada dia de rotina obediente, cada ação silenciosa, cada escolha guiada pelo Espírito está plantando o terreno do milagre. Não é no desespero que o céu age, mas na calma que permite ao Espírito operar livremente. A pressa e a inquietação bloqueiam a manifestação do sobrenatural, porque não deixam espaço para Deus preparar o inesperado. Enquanto você vive cada dia aparentemente comum, Deus trabalha para que, no momento certo, tudo se transforme de maneira impressionante. O milagre está sendo construído, mesmo que você ainda não veja. E quando vier à luz, será claro que cada passo de paciência, cada instante de espera consciente, foi indispensável para que a promessa chegasse completa, firme e inabalável. Aprender a encontrar o extraordinário na calmaria é compreender que a espera não é perda de tempo, mas preparação estratégica do céu. O milagre é real, mas só os olhos que descansam podem enxergá-lo. O peso da pressa que desgasta a alma. A pressa não apenas consome tempo, ela corrói a alma. Cada decisão tomada com urgência, cada tentativa de apressar o agir de Deus, deixa cicatrizes invisíveis. A impaciência espiritual é silenciosa, mas destrutiva. Ela mina a confiança, desgasta a fé e transforma momentos de expectativa
em sofrimento constante. Quem vive assim raramente percebe que está sendo consumido pelo próprio ritmo. Eclesiastes 3:1 lembra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ignorar isso é viver fora do fluxo divino. A pressa nos leva a quebrar processos que deveriam nos fortalecer. Nos empurra a decisões precipitadas, a atalhos ilusórios, a escolhas que nos desviam do caminho que Deus preparou. Cada tentativa de forçar o tempo acelera o desgaste da alma e aumenta o risco de frustrações. Quando nos permitimos ser guiados pela ansiedade, perdemos o alinhamento com o espírito. A pressa cria distrações, obscurece sinais e faz a alma confundir vontade própria com direção divina. Começamos a lutar por respostas que ainda não deveriam chegar, a buscar resultados que o céu ainda não liberou. E assim, o peso se acumula. Não é apenas esperar, é esperar sobrecarregado de expectativa e cansaço. Mas a saída existe. É aprender a desacelerar, a silenciar, a confiar sem pressa. O descanso não é inatividade, é postura de fé. É reconhecer que Deus está no controle e que a sua promessa não precisa da sua urgência. Quem aprende isso começa a perceber que cada momento de paciência é um investimento na força da alma. Não perda de tempo. A pressa desgasta, mas a fé perseverante renova. O peso da urgência cai quando a confiança sobe. E quando entendemos isso, a espera deixa de ser tormento e se transforma em preparação estratégica, um solo fértil para o milagre que Deus já começou a trabalhar, mesmo antes de você perceber. A espera que redefine sua identidade em Deus. Esperar em Deus não é apenas uma ação de fé, é uma transformação profunda. Cada minuto de paciência, cada oração silenciosa, cada momento de entrega molda não apenas o que vamos receber, mas quem nos tornamos enquanto esperamos. Isaías 30:15 nos lembra que a força e a salvação estão no descanso e na confiança. O tempo de espera é, portanto, um processo de redefinição espiritual e pessoal. Muitas pessoas desejam apenas ver a promessa realizada, mas não percebem que Deus quer ir mais fundo. Ele deseja que a espera transforme seu caráter, seus pensamentos e suas atitudes. A ansiedade e a pressa moldam você para o imediato. A paciência molda você para a eternidade. Enquanto você espera, Deus trabalha internamente, corrigindo caminhos, curando feridas antigas, alinhando sua identidade ao propósito celestial. O perigo de ignorar essa lição é viver toda a vida correndo atrás de bênçãos externas e nunca se tornar a pessoa que Deus preparou. Mas aqueles que aprendem a esperar sem sofrer descobrem que a espera não é vazio, mas palco de crescimento. O que parecia apenas tempo perdido torna-se o laboratório onde Deus refina a fé, fortalece a esperança e estabelece a perseverança. Ao final, o que chega não é apenas a promessa, é a pessoa renovada que agora consegue receber, sustentar e administrar o que Deus preparou. É uma identidade moldada pela confiança, fortalecida pelo silêncio e iluminada pelo entendimento de que o agir de Deus nunca é prematuro nem tardio, mas perfeitamente pontual. A espera redefine sua história, transforma seu caráter e prepara sua alma para milagres que só a confiança profunda em Deus poderia permitir. É no silêncio da espera que a verdadeira identidade se revela, e a promessa deixa de ser apenas algo externo e passa a habitar dentro de você, transformando cada pensamento, cada decisão e cada emoção. O poder transformador da espera em Deus. Esperar em Deus não é um teste de paciência, mas uma escola de transformação. Cada momento de silêncio, cada dia que parece parado, cada oração sem resposta imediata é uma oportunidade para a alma se fortalecer, para o coração se alinhar à vontade do Pai e para a fé se tornar inabalável. Isaías 30:15 nos lembra que na tranquilidade e na confiança está a nossa força. O agir de Deus nunca é prematuro, mas sempre perfeitamente pontual. O que aprendemos ao longo deste vídeo é que a espera não é tempo perdido, é preparação, é proteção,
é lapidação do caráter. Quem entende isso não se desespera. Quem compreende isso não reclama. Quem aceita isso não força portas, não corre contra o tempo, não busca atalhos. Porque sabe que o milagre não depende da pressa, mas da entrega, da obediência e da confiança. A espera redefine a identidade. Ela transforma quem você é e, ao mesmo tempo, prepara tudo ao redor para que a promessa seja recebida em plenitude. O sofrimento que parecia interminável, quando entregue ao cuidado de Deus, torna-se terreno fértil para a maturidade espiritual. Cada lágrima, cada momento de paciência, cada silêncio é um investimento na bênção que chegará. Hoje, o céu está te convidando a descansar, a confiar, a permanecer firme mesmo quando nada parece acontecer. Porque o tempo de Deus nunca falha. Ele trabalha no invisível, ele protege, ele transforma e ele cumpre. E quando o agir dele se manifestar, você perceberá que cada segundo de espera valeu a pena. Não corra, não force, não se apresse. Entregue sua ansiedade, sua pressa, sua vontade própria e abrace o descanso que só Deus pode oferecer. A promessa chegará, a transformação será completa, e você estará pronto para receber aquilo que o Pai preparou desde o princípio. Sua fé, sua paciência e sua confiança farão com que a espera não seja apenas suportada, mas celebrada. Porque a verdadeira vitória está em aprender a esperar sem sofrer, confiando plenamente naquele que nunca se atrasa. Amém.